o Senhor, aquele que edifica a casa, será inútil trabalhar na construção. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como é feliz o homem que teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe, para que você veja a prosperidade de Sião todos os dias da sua vida, e você veja também os filhos dos seus filhos. Uma bênção aqui, Salmo 127 e Salmo 128 para nós, pais, vovôs. Uma bênção de Deus, de ver a nossa casa bem encaminhada. Ao longo dos anos, nós temos falado aqui sobre família, sempre nessa perspectiva que os conselhos de Deus, o Pai dos pais, nos ilumine, nos ensine a ensinarmos os nossos filhos no caminho em que eles devem andar. Então a gente sempre entende que a Bíblia flui ensinamentos para todas as áreas da nossa vida, inclusive educar os filhos para Deus. Os filhos não são nossos, estão por um tempo conosco, somos mentores, somos discipuladores, somos responsáveis. Nós não podemos transferir a responsabilidade de educar para ninguém. É pai, mãe, toma que o filho é teu, não é isso que diz? A responsabilidade é nossa. Há princípios maravilhosos que nos ajudam a educar os filhos, mas muita gente está errando nisso. E tem muita gente acertando também. Eu sou muito grato a Deus. Aqui em nossa igreja, ao longo dos anos, tantos pais e mães que nos inspiram. Eles nos ensinam, inclusive a nós pastores. O seu jeito, a sua maneira de Deus trabalhar na sua vida. Tem muita gente aqui fazendo um bom trabalho e eu te parabenizo por isso. Aliás, nós aprendemos uns com os outros. Não é verdade? Às vezes acertamos, às vezes erramos, mas a gente está sempre aprendendo uns com os outros. E eu estava um dia num PG, fazendo uma visita a um PG, e tinha um pai aqui da nossa igreja, querido nosso aqui, compartilhando sobre a criação de filhos. Naquela hora brilhou algo em mim, assim, como assim, chame-o para falar, para dar esse testemunho da criação de filhos. Então eu quero chamá-lo aqui, Expedito. Expedito, por favor. Tão novo, já se aposentou e agora trabalha como professor de história. Olha aí, ó. É um guerreiro. Filosofia. Então é mais complicado ainda, hein? Bom dia, irmãos. Tudo bem? Que o Senhor, o clemente e misericordioso, esteja conosco aqui nesse dia. Tiraram até a água daqui, que é para eu ficar com a goela seca. Ah, tem uma aqui ainda. Não, obrigado. Vai saber o que colocaram nela. Bom, é uma responsabilidade muito grande falar aqui para vocês sobre o preparo dos filhos para a vida. Não porque é difícil, né? É difícil também. Mas por conta dos cabeções que já passaram aqui, nesses 2 meses aí, falando sobre pais e filhos. Né? A gente ouviu aqui o pastor Edgar, o pastor Paulo, o Daniel, né? Dando uma aula aqui, falando sobre filhos e sobre internet, sobre todos os problemas que a gente tem. E isso é muito complicado. Então deixaram para mim a tarefa mais difícil. Deixaram para falar depois de todo mundo. Quer dizer, então não tem mais o que falar. Posso até ir embora já. Mas missão dada, missão cumprida. Ele falou que eu me aposentei. Me aposentei nada. Só mudei de nome. Agora é Jaque. Jaque não está fazendo nada, passa a roupa aqui. Mas pensando nisso, qual é o lugar que nós refletimos
sobre a nossa vida? Qual é o melhor lugar para fazer isso? Para refletir sobre o que se passa na nossa vida. Pode falar, eu quero ouvir vocês. Travesseiro, em casa, o que mais? O melhor lugar para refletir sobre a vida, que eu acho, é no cemitério. Não é para rir, não. Sabe por quê? É lá no cemitério, e nesse dia que o pastor foi lá no nosso pequeno grupo lá, a gente tinha acabado de ir num velório. Na parte da tarde e tal. E eu vi ali algumas pessoas falando sobre a vítima da morte, né, falando ali. E é lá o lugar onde você não ouve mais. É lá o lugar onde você não sente mais nada. É lá o lugar onde não se salva mais. É lá o lugar onde você não tem mais amor, onde não se fala mais de amor. É lá o lugar onde você não se perdoa mais, não perdoa ninguém, não pede perdão. É lá o lugar onde Gênesis 3,19 completa o ciclo. Tu és pó, e do pó retornarás. Acabou. Não tem para onde ir mais. Ali no cemitério é a palavra final. E não adianta você ir lá e falar para as pessoas, olha, tão boas essa pessoa, infelizmente faleceu, né? Eu gostaria de, no meu velório, eu não quero velório também, já falei para minha esposa, quero ser cremado, mas depois de morto, que não quero velório, para falar assim, não, olha como ela é gente boa, a única coisa que eu quero ouvir, ela está se mexendo. Não, então, deixa para lá. Mas o melhor lugar é esse para você se pensar também na sua família. E a base desse nosso encontro hoje era para falar sobre, tem um livro, né, chamado Se Eu Começasse Minha Família de Novo. E esse autor, John Drescher, e foi escrito há mais de 20 anos, né, há mais de 20 anos esse livro, ele fala uma série de coisas. Eu tirei 7 pontos aqui para a gente falar sobre preparo de filhos. É fácil preparar filho e criar. É quase impossível, só não é impossível porque a gente cria, fazer o quê? Tem que criar. E os meus, vocês já conhecem, já são criados, mas como dizia minha avó, filho criado, trabalho dobrado, né? Não devia estar devia estar na Bíblia isso aí, né? Para a gente ler. Mas a palavra de Deus, ela também é complicada e ao mesmo tempo simples. A gente fazia parte de um outro pequeno grupo, e aí eu vi uma senhora falando para nós, ela falando assim, eu falei para minha mãe, ela estava num leito, né, de hospital, e falei para ela assim, se a senhora não aceitar Jesus, a senhora vai para o inferno. Isso me fez pensar que a palavra de Deus ela é simples assim. Se você não aceitar o sacrifício de Cristo que morreu na cruz por você, é simples, você vai para o inferno. Seria tão simples a gente falar assim, as pessoas entenderem, não é? Mas não é. As pessoas chegam nas igrejas e querem ser afagadas. As pessoas chegam nas igrejas e querem sentar nos bancos e ouvir o que o pastor quer falar e ter o ego massageado. Isso não deveria ser uma verdade. Deveria sim você falar assim, se você não aceitar Jesus, o sacrifício dele na cruz, você vai para o inferno, beleza? Acabou. Seria simples. Ponto final. Mas não é. Não é. Porque nós temos mudanças e mudanças e mudanças, e essas mudanças elas fazem com que a gente pense e repense na vida ou deixe para lá. Né? Como o Daniel falou aqui da internet, né? As pessoas têm muitas informações e não tem nada. Eu dou aula numa escola, Deus o livre, só por Deus lá. E aí o Fábio sabe, a aula na escola não é terrível, né? Mas a geração que está sendo preparada, os nossos filhos aí que estão sendo preparados de uma maneira diferente, estão na roça quando encontrar esses meninos lá na faculdade. Então mesmo. Né? Então se preparem. Né? Dito isso, vamos orar para a gente começar então, né? Meu Senhor Deus e Pai, obrigado por mais um dia.
Obrigado, Senhor, por essas pessoas que estão aqui dispostas a ouvir um pouco sobre Ti. Que o Senhor fale. Que o Senhor fale e não seja eu que fale. Prepare os nossos ouvidos e os nossos corações. É o que eu lhe peço e agradeço. Em nome do seu Filho Jesus. Muito bem, o preparo da vida, ou o preparo dos filhos para a vida, sou eu, Vitor? Ou és tu? Muito bem. E aí a questão é, aqui não é que mundo nós deixaremos para os nossos filhos, mas que filhos nós deixaremos para o mundo, né? É um filho que seja preparado para encarar a vida e ele não estará. Não adianta, você pode fazer o que você quiser, que ele não estará preparado. Pode ser que ele encare as coisas de maneira diferente. Pode ser que ele veja as coisas de um prisma diferente. E aí vai de você ensiná-lo a encarar isso, a ver esse prisma. Porque ele não vem, né, com um manual. Não, o manual de instruções. Né? Ele apareceu lá do nada aí. Não é bem assim. Tá? O nosso texto base está ali, ó. Deuteronômio 6. Estou igual a Andréas, o meu braço está ficando curto, eu tive que... Ô, Andréas, a Angélica, o meu braço está ficando curto, e aí eu tive que trocar de óculos também. Fica curto assim. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos. E delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. E podia continuar até... Porque isso é o que você deveria fazer com o seu filho, principalmente. Porque essa geração de crianças, hoje, né, a gente não sabe o futuro, mas essa geração de hoje será mais complicada para eles criarem os seus próprios filhos. Por isso existem igrejas como essa, né, que preparam ou tentam pelo menos preparar os seus pais para encarar a vida. Porque eu estou aqui há 20 anos. A Juliana tinha 7 quando chegou aqui, né? O Rodrigo tinha 5. Então, já são crescidinhos já. Os problemas já são maiores. Os problemas tem 1,84 m, outro tem 1,70 m. Maior que o pai. Então, são maiores problemas. Nós tentamos criar, e a gente não era cristão até aos 7 anos de idade da Juliana, e a gente tentou criar da melhor maneira possível. E como milico, né? Então eu tinha uma educação um pouco mais rígida e tal, mas não tem nada a ver. O que tem a ver é isso aqui, é a palavra de Deus, né? O restante é o que a gente leva. Mas é sentido, descansar e acabou. Falou, tá falido. O problema é que hoje os porquês dessas crianças, assim, ó, elas ficam olhando pra gente, os porquês delas, não existe mais só resposta, por que não? Meu pai falava, eu posso sair, não. Por quê? Por que não? Acabou, não tinha mais, não tinha como retrucar mais. Né, Gustavo? Mas hoje não, hoje você tem que entender de tudo para você explicar para o seu filho o porquê do não que você está falando. Essa semana eu recebi um vídeo de uma menina segurando o cabelo da mãe, puxando o cabelo da mãe, dizendo, só vou soltar seu cabelo se você me deixar ir para a festa. Meu irmão. E ela, pior ainda, ela segurou o cabelo dela e falou assim, eu só vou soltar lá na festa, quando você me levar. Absurdo. Quer dizer, absurdo para nós, né? Mas pro normal é natural. Dá para soltar aquele vidinho lá, por gentileza? Não vou fazer propaganda aqui, tá? É só, eu peguei só a ideia do comercial, mas tirem a propaganda e vejam só a ideia do comercial. E aí, já pensaram em como vai ser quando ela começar a andar?
protetor de tomada e de quina na casa inteira. Joelheira, cotoveleira, luva e tornozeleira também. Uns travesseiros, caso ela caia. E um capacete também, claro. Normal, né? Sem nenhum exagero. O seguro de vida da BB Seguros existe para cuidar do futuro de quem você mais ama. Beleza. Então, essa é a ideia que as pessoas têm de segurança. É essa a ideia que as pessoas têm de preparo. Preparar o seu filho para ele encarar a vida não é simplesmente você colocar um capacete, uma tornozeleira, cotoveleira e deixar ele andar. E você tem que deixar ele se arrebentar também. Você tem que deixar ele bater a cabeça. Né? E depois de grande, melhor ainda. Porque depois de grande ele vai falar, oh, meu pai tinha razão. Ou não. Né? E aí, você não vai criar o seu filho numa bolha de vidro? Não, não vai. Não tem como você criar o seu filho numa bolha de vidro. Eu tentei, juro. Que eu tentei. Eu tenho quanto tempo, pastor? Eu nem comecei ainda. Ele estava falando 20 minutos, olha. Eu lembro que tinha um pastor aqui, ele veio pregar uns 20 anos atrás, pastor Citri Silas. Ele falava que ele chupava uma bala na hora da pregação porque não tinha relógio. Eu tentei, mas não dá para você falar chupando bala. Aí um dia ele falou que pegou no bolso do paletó um botão. Aí não acabava nunca a pregação. Mas muito bem, nesse livro que fala 7 coisas, eu tirei 7 pontos que o autor fala para a gente se começasse a minha família de novo. Né? Então cada criança é única e não vem com manual de instruções. E é dentro do lar, repare bem, o pastor falou aqui, né, que é a responsabilidade dos pais. É dentro do lar que começa o aprendizado para a vida, com limites. Isso é importante. Que formarão o adulto do futuro. Né? Sem manual de instruções, se vira. Nasceu o guri, e aí às vezes a Juliana falava para mim assim, mas eu não pedi para nascer. Eu falei, ninguém mandou o seu espermatozoide ser mais rápido. Ela falou, pensando bem. Então, ela é intrometida, nasceu primeiro. Então, não adianta você falar assim, eu não pedi para nascer. Não. Os filhos são herança do Senhor, né? Não foi Deus que deu de presente? Então, você tem que pegar esse presente e desembrulhar, embrulhar novamente, aí trocar fralda e vai embora, e cresce, vai para a escola, apanha lá na escola, e você tem que ir lá, e aí volta e não sei o que, você quer proteger o seu filho, principalmente as mães. Mães têm 2 corações, né? E tem alguns pai de pai mesmo, que são pães, né, que cuidam melhor do que certas mães, e ao contrário também, tem filhos que são abandonados pelos pais, enfim. Nós temos uma gama de questões em família que isso nos gera grandes problemas. Adultos problemáticos. Casamentos que não funcionam, porque os filhos foram criados daquele jeito. Vendo um casamento deteriorado, vendo a família deteriorada, como que ele vai criar uma família depois? Não tem jeito, né? Então, a palavra de Deus ela é clara, né? Você tem que instruir os seus filhos, mesmo que ele não queira. Depois ele escolhe o caminho dele. Né? Mas filho é filho. Depois de casado ainda a gente fica preocupado ainda. Tem que orar por ele. Como é que tá a situação? E aí, você está cuidando da sua mulher? Direitinho? Tá, né, amigo? Então tá bom. Vamos lá. Então se eu começasse minha família de novo, aí eu quero que você, no final, possa responder para você mesmo. O que eu aprendi com as experiências? O que teria feito de maneira diferente? Se meus filhos voltassem a ser pequenos, o que faria? O que a experiência me ensinou até hoje? Quais as intuições e sensibilidades eu pude reunir nesse tempo todo? Que conselhos eu poderia dar para uma família, ou não, que cada um é diferente? Cada uma vê de maneira diferente a criação de filhos ou cuidar da sua família. E assim como o Daniel falou, dá licença, eu cuido da minha família. Né? Onde eu colocaria a ênfase se fosse começar de novo minha família? Quando os meus filhos eram pequenos, eu trabalhava em 2 lugares diferentes. À noite, chegava de manhã, sol, pó.
E aí, ainda assim, eu os levava no clube, fica olhando na piscina lá. Eu falei, Cleide, se liga aí que eu tô só um pó aqui, né? Tomava conta deles e tal, mas eu tinha que fazer algo para eles, né? Eu não poderia deixar só para a Cleide fazer algo. Eu tinha que estar junto com eles. E na medida do possível eu estava, né? Parecia um zumbi, né, andando, mas estava com eles. Essa é a ideia, a presença. O pai tem que estar presente. O pai e a mãe tem que estar presente, de todas as maneiras possíveis. A gente tinha uma brincadeira, depois eu vou falar um pouquinho lá na frente, mas vamos falar do primeiro ponto aqui. O primeiro ponto que ele aborda aqui, ó, eu amaria mais a minha esposa. Abram lá em Efésios 5:25. Primeiro ponto para você, que o autor dizia aqui, para começar sua família de novo, e aí a gente pensa sobre isso, que eu amaria mais a minha esposa, eu amaria mais a mãe dos meus filhos. Quem achou, pode ler para mim, por favor? Efésios 5:25. Pode ler, pode ler. Que o pastor falou que eu só tenho mais 15. Muito bem. Amarás a sua esposa assim como Deus, como Jesus amou a igreja, não é? Então é o início para uma família você amar a sua esposa, porque senão não faz sentido, né? E olha, eu vou falar uma coisa para você, eu estou casado há 30 anos e não é fácil não. Cada dia é uma experiência nova, é algo novo. Algo novo para... Não sei como ela me aguenta, mas eu tô lá, né? Enfim, eu estaria mais livre para mostrar para os meus filhos, para que eles soubessem que eu amo a mãe deles. Sabe por quê? Quando você ama a sua esposa, a mãe dos seus filhos, e você deixa que os seus filhos sintam isso, eles vão sentir segurança. Eles vão sentir estabilidade. E isso é o que está faltando nas famílias de hoje. Segurança e estabilidade. Porque os filhos, eles crescem e não percebem isso. Os filhos, eles não veem isso. Primeiro que eles estão no quarto lá no Facebook, no WhatsApp, não sei o quê. E a mãe manda um recado, fala assim, ó, a janta está pronta, pelo WhatsApp, né? Ou manda... Ou o pai está na sala e a filha está no quarto e fala, estou com fome, 1h da manhã, né? E aí você tem que ir lá assar queijo coalho para ela comer. Mera coincidência. Então, essa criança, ela vai encontrar uma alegria nas relações que mais tarde vai fazer diferença nas relações dela com a sua própria família. É lógico isso? Não. Talvez. É sim para nós, que a gente enxerga dessa maneira. Mas para algumas pessoas não é. É claro que fará uma diferença gigantesca na vida dessa criança quando ela estiver com a sua família. Isso é óbvio, evidente que sim. Né? Mais uma vez, a palavra de Deus tem que estar incutida junto, né, desse primeiro tópico aqui. Né? Porque se não atingir o coração daquela criança, você não vai atingir o coração de ninguém. Imaginem, a gente está envolvido, né, a igreja toda falando de PGs e tal, mas se você não tiver envolvido, o seu coração não tiver envolvido, da sua família não tiver envolvido na palavra de Deus, não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença nenhuma. Né? Tem que fazer diferença na sua vida, né? Para depois você fazer diferença na vida dos outros. E mais, grave ainda, não é você que vai fazer a diferença. É Deus que vai falar o coração dela. Né? Você simplesmente será um instrumento. Né? É uma estratégia e você será um instrumento, só isso. O restante não é você que vai fazer. E aí o futuro relacionamento deles com os seus filhos será melhor. O segundo ponto, eu me divertiria mais com os meus filhos. É você abrir mão de algumas coisas e ter mais tempo com eles. Né?
Aí agora entra a brincadeira que a gente tinha, uma brincadeira a gente chamava de... Vamos brincar de escurinho? Né? À noite a gente apagava as luzes e ficava brincando um de pegar o outro dentro de casa. A Cleide tinha medo do escuro, ficava enrolada na coberta, só rindo lá à toa. Mas eles se divertiam muito, é uma coisa simples, mas eles se divertiam muito. Eles ficavam, uma mistura de medo, né, que eu ficava e tal, não sei o quê, uma mistura de medo com aventura, e eles gostavam muito. E é uma coisa simples que eles nunca esquecerão. Porque quando você faz algo em família, você lembra para sempre. Quando você faz algo sozinho, você esquece. E isso em família é 101% verdade. Né? Muito bem. Um autor aí, Oscar Wilde, ele falou o seguinte: o melhor meio de fazer com que seus filhos sejam bons é fazê-los felizes. Mas fazê-los felizes não quer dizer você fazer tudo o que ele quer. Quer dizer que você tem que fazer tudo o que ele precisa. Assim como Deus faz conosco. Ele dá tudo o que a gente quer? Tudo que a gente deseja? Não. Ele dá apenas aquilo que a gente necessita. E essa é a ideia. Se você necessita, é bom para você. Se você não necessita, amigão, é supérfluo. Celular de última geração, essas coisas, tudo supérfluo. Você precisa de um celular que fale. Tem gente que dá 3 mil reais num celular, 5. Eu não faço isso. No máximo 150 reais. Olha o pastor André falando. Eu só dou 500 reais no celular se ele imprimir nota de 100. Mas as crianças, elas dão muito valor a esse tipo de tecnologia. E você tem que... E agora eu fiquei sabendo que vai voltar aquele bichinho japonês lá, o bichinho virtual que você tem que cuidar. Ai, que beleza! Anos 90, antes dos anos 80. Vai cuidar? Que jeito que vai cuidar de um bichinho daquele? Tinha gente que deixava o bichinho morrer. Imagina um filho agora, que essa geração que brincou com esse brinquedo está criando filho agora. E agora? Fala aí, Daniel, como é que é isso? Fala aí, Davidson. Difícil? Muito bem. Uma vez aqui o pastor Paulo estava pregando e ele colocou um vídeo da propaganda do Gelol, né? Não basta ser pai, tem que participar. Então o pai, nesse sentido aqui, quando você se diverte mais com seus filhos, tem que participar. O pai e a mãe tem que estar junto, participar Eu levava o Rodrigo para jogar futebol. Hoje eu falo, caramba, por que eu fiz isso, né? O cara é fominha. O exemplo, né? Agora, um exemplo também que a gente vê aqui, inclusive. Nós tivemos acampamento de jovens e adolescentes juntos, né? E eu conversando com um dos monitores aí, ele falou o seguinte, que nenhum pai, nem mãe, chegou para eles e perguntou, mas como que foi o desempenho do meu filho lá no acampamento? Como é que estava o comportamento dele? Ninguém se preocupou com isso, então a gente precisa se preocupar com isso. A gente precisa ir perguntar para os professores na sala lá, enquanto a gente está aqui, o que meu filho está fazendo? O que ele está aprontando? Porque, olha, vou falar uma coisa para vocês. Não pensem em vocês, eles estão falando de vocês lá em cima. Se fala. Nossa, a minha mãe não veio para a igreja hoje porque ela está com o olho roxo. É um exagero, tá? Mas se houver, ele fala. A criança fala. Então vocês cheguem para os professores e perguntem, como é que tal? Mas não é uma questão é preocupação para você. Preocupação para a sua família e preocupação para ele. O seu filho, ele tem que perceber que você está preocupado com ele. E quando eles aprontam lá no acampamento, lá, os monitores dão uma segurada. Mas você tem que perguntar, porque o monitor vai chegar e vai falar, olha, senta aí. É assim, assim, assim. O terceiro ponto. Eu seria um ouvinte mais atento. A maioria de nós, pais, acha difícil ouvir. Principalmente porque a maioria das crianças, né? Eu estou falando já de crianças porque já passei por isso. Parece tagarelice, eles falando, não, porque não sei o que, você chega do trabalho cansado e não sei o que, não sei o que, não sei o que, e fulano fez isso, ciclano fez aquilo, e a criança quer falar e tal, e ele repete, e pula no sofá, e pula em cima de você, e você está cansado. Amigão, problema seu.
se você está cansado ou não. Não é? É o seu filho. Você tem que dar um jeito nisso. Tem que cuidar disso. Vai se preparando, Weber. É assim mesmo. Não estou cobrando nada. Estamos sempre ocupados com as nossas tarefas. Desculpa, Mari. Eu não podia perder. Eu perco a piada, ou perco o amigo, mas não perco a piada. Cheio de tomadas de decisões, queremos esquecer nossas obrigações, ou nós somos absorvidos por todos os nossos compromissos, enfim. E isso nos deixa cansado, né? Nos deixa... A gente é um péssimo ouvinte quando isso, né? Tem um programa, chama-se Eu, a Patroa das Crianças, não sei se vocês já viram, que tem um episódio lá que ela tá falando, não sei o que, e parece que ele está entendendo em chinês, né? Em mandarim. E aí aí depois tem a volta, né? Ela falando a mesma coisa e ele não entende nada. Então é isso. Você passa a ser um péssimo ouvinte para os seus filhos. Não só para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu irmão, né? Para o seu pastor. Você passa a ser um péssimo ouvinte. Você passa a não ouvir mais. Tem gente que vem para o culto e dorme, mesmo com ela, né? Mas enfim, fazer o quê? Então essa história de estar mais atento, estar com o ouvido mais atento, abram lá em Provérbios 18:13, rapidinho, para a gente não perder muito tempo. Provérbios 18:13, quem achou já pode ler. E isso serve para as nossas crianças? Claro, eles estão reparando. Você pensa que a criança com 3, 4 anos de idade hoje já está ligeiro. Já está um rato de deserto. Criança hoje eu lembro que acho que era o Andrezinho, né? Filho do pastor André. Ele já, criança, bem bebezinho, ele já fazia assim no celular, né? E aí dava a impressão que ele estava pedindo para a gente sair da frente, estava atrapalhando ele. Mas é assim, criança bebê já sabe mexer naquele trem, aí eu não consigo. Mas eu, segundo o Edgar, eu já estou aposentado, então eu posso ficar mexendo em celular. O quarto ponto, eu procuraria ter mais comunhão. E que comunhão é essa? É em casa. Comunhão na própria casa, na própria família. Por quê? Há famílias que comem juntos, dormem juntos, mas que não há comunhão entre eles. Moram na mesma casa, porém parece que há um mundo à parte. Cada um com seu cômodo, cada um com seu quarto, cada um com seu mundo. Né? Eu fazia o possível para quê? Na hora do almoço, todo mundo junto. Na hora do jantar, todo mundo junto. Né? E não precisava ficar mandando mensagem para avisar, olha, a comida está na mesa. A mãe só gritava, a comida está na mesa. Acabou. Não vou falar de novo. Acabou. Está esfriando. Mas é a teimosia nossa. Né? É a teimosia. Ela vai falar, já está no prato. Tô comendo. O último fecha a panela e lava a louça. É assim. Mas tem que ter isso. Tem que ter essa comunhão. Tem que ter isso dentro de casa, porque senão, se você não tiver essa liberdade com o seu filho, sabe o que ele vai fazer? Ele vai lá fora, vai pegar uma certa liberdade com outra pessoa, essa outra pessoa vai influenciar esse camarada. Por que tem muito índice de suicídio ou tentativa de suicídio entre jovens e adolescentes? Porque ele não se acha. Ele não achou dentro de casa a válvula de escape. Não achou dentro de casa o pai ou a mãe para apoiá-lo de todas as maneiras. Né? Imagine se Abraão tivesse desistido lá de sacrificar Isaac. Como seria? Já pensou nisso? O reverso da história? Então você tem que estar com seu filho, mesmo nos momentos mais difíceis. Tem que ter essa comunhão entre família. Já colocaram uma plaquinha aqui para mim que falta menos tempo, já fizeram assim, eu falei, vai cortar meu pescoço? Não, o tempo está acabando. O quinto ponto,
Eu daria mais atenção a pequenas coisas, e essas pequenas coisas é que eu acabei falando já, as pequenas brincadeiras, o divertimento. Conte uma piada para o seu filho, ria de você mesmo. Rir de você mesmo é importante, porque ele sabe que você não é o super-herói que ele acha que você é. Porque se ele achar que você é o super-herói que acha que é, o dia que você pisar na bola, o dia que você falhar, a casa caiu, malandro. A casa caiu para você porque ele falava assim, meu pai é o super-herói. Eu achava que meu pai era o Pans, o cara mais inteligente, o cara mais esperto, e agora ele me dá uma dessa? Então você tem que rir mesmo das suas falhas, tem que rir mesmo dos seus erros, e falar para ele, olha, é assim mesmo que funciona, a vida é assim. Você vai falhar, você vai errar, mas é com o erro que você aprende. Filipenses 2,7, Jesus ele falava das coisas mais simples, ele se deu ali, né? Se esvaziou, né, dele mesmo. E você tem que fazer isso com a sua família, com os seus filhos. Você tem que ser aquela pessoa simples. Eu compreendo hoje que a vida ela pode ser alegre ou triste dependendo das pequenas coisas. Não são as grandes coisas que vão fazer diferença na sua vida, não. São as pequenas coisas. Não é uma grande casa que você vai comprar com 10 quartos que vai fazer a vida diferente. Não, é uma casa pequena que talvez você tenha que dormir em beliche, junto com seu filho. Mais aconchegante, mais importante do que isso. Né? Todo mundo com aquela flatulência toda, beleza. Nós criamos grandes coisas, arquitetamos casas, criamos programas de computador, cirurgias de coração, pilotamos aviões, cuidamos e gerenciamos pessoas como diretores de grandes multinacionais. E as pequenas coisas que são importantes você não se dá conta. Você pode ser um CEO de uma grande empresa, né, que hoje é CEO, importante, né? E aí você chega em casa e você não consegue administrar o seu filho de 3, 4 anos de idade. Não, vou delegar isso aí lá para a escola. Não, vou delegar isso lá para a EBD. Lá tem uns caras que têm paciência lá, tem umas meninas que cuidam dos meus filhos, né? Quando você faz isso, você está transferindo a responsabilidade sua, que o pastor falou aqui no início, para outra pessoa. E aí? Você acha que seu filho não percebe isso? Percebe. Seu filho é mais inteligente que você. O meu filho é mais inteligente que eu. Ele dá chapéu, dá nó em pingo d'água, desde criança. E faz isso. Não, Henrique? O Drauzio sabe disso, né, Drauzio? Os caras dão chapéu mesmo. O 6º ponto. Tá quase terminando, tá, pessoal? Calma. O 6º ponto. Abram lá em João 14:2. E quem achou já lê. Pra gente não... Eu desenvolveria o sentimento de pertencimento. Os filhos necessitam disso, eles necessitam que eles se sintam que pertencem à família, participando de tudo, com lealdade, com amor, porque isso vai fluir para eles. Logo eles procurarão um grupo base, que é a próxima família, continuação, família deles. Eles tendo isso aqui. Eles tendo esse sentimento de pertencimento... E eles vão procurar fazer isso, passar isso para frente, para a sua família, para o seu próximo núcleo familiar. João 14:2. Pode ler. E você está preparando o lugar para o seu filho no mundo, na vida. Há muitas moradas. Mas só um caminho, né? Há muitas moradas, mas só um caminho. O caminho. Não tem um caminho que... é esse ou aquele. Não. É um caminho só. Muito bem. O 6º, o 7º que não está passando. Pode pular aí, Vitor. Acabou a pilha. O que aconteceu? Opa, volta. Eu procuraria falar com Deus de modo mais íntimo. Isaías 65:2-4. Isso, lógico, dentre os outros pontos,
é um dos mais importantes. Eu seria mais íntimo de Deus junto com os meus filhos. Assim como Jesus escolheria as coisas comuns, simples e especiais do dia a dia para mostrar que Deus nos ama, e nossas vidas estão ligadas a Ele, o Deus da criação, que deseja que sejamos um com Ele, assim como a família seja um, entre pai, mãe, filhos e alguns agregados, né, que vão chegando ao longo do tempo. Eu estou falando agregado depois de grandes, né, que aí vão chegando os namorados e tal. Aí são os agregados. Mas enfim, vão fazer parte da família um dia. Se não pisar na bola. É difícil? É, a gente tem problema, claro. Toda a família tem. E nós também tivemos grandes problemas e ainda temos hoje. Mas a gente tem esse prisma, né? Esse foco, e Deus ele tem que cuidar. Se Ele não cuidar... Ao ensinar os meus filhos, eu procuraria mostrar a natureza e a vontade de Deus na minha vida. Testemunhando minha fé durante todo o dia, todos os momentos, não somente naquele solene. Você vem para o culto e... né? Disciplina não vou falar aqui, porque já foi falado, mas faz parte do preparo do filho para a vida. Mas eu vou deixar Provérbios 22:6 e Provérbios 13:24, porque a vara também resolve, viu? Pegando aqui o slogan aqui que foi trazido, eu achei interessante, porque sempre existirão pais e filhos, sempre existirão tempos difíceis, mas valores que permanecem, só aqueles que são absolutos para permanecer. Os tempos nunca foram fáceis, né? E quando eu olho isso aqui, tempos difíceis, nossa, tempo difícil era o meu. Tinha que ir de quichute para a igreja, para jogar bola, para a escola, fazer tudo. Hoje não, hoje o cara escolhe o tênis e ainda se você falar que não é aquele, ele vai sapatear, vai não. Pau no gato, não tem erro. Olha só, então os valores, eles só permanecem se eles forem absolutos. O Daniel falou aqui sobre a pós-modernidade, o livro Icabod, né, do Rubem Amorese, um livro muito interessante, e recomendo para vocês lerem, que fala sobre valores, que são valores absolutos e relativos. Então hoje tudo é relativo, né? Filosofia, eu dou aula de filosofia, não aguento mais, esse ano eu paro. Não por causa da filosofia, por causa dos alunos. Mas os valores, eles só são absolutos, só permanecem quando eles são absolutos. Hoje não adianta, a minha verdade é a sua verdade, irmão. Hoje na Paulista está lá. Falaram, tinha 3 milhões na Marcha para Jesus, segundo a mídia. Hoje, se você for ver a mídia, vai ter 15 milhões fazendo outra coisa. E isso é complicado, você tem que entender isso também. Entender como é que se deu isso. Muito bem, existem no Brasil 88 milhões de cristãos, segundo o IBGE. Está acabando, tá? Mas e por que nada muda? Pouca influência da igreja no mundo. Muita influência do mundo na igreja. E a relevância do discurso do púlpito é tão volátil que ela não passa do fantástico. Ela não passa do domingo à noite. Na segunda-feira não fez diferença, não transformou ninguém, não mudou nada. Você ouviu por aqui, saiu por aqui, acabou. Lembram-se da senhora que eu falei, que disse para a mãe dela que a senhora não acreditava no sacrifício de Cristo, que morreu na cruz por você, você vai para o inferno? É isso. Por quê? A relevância do discurso do púlpito não tem mais valor. É volátil, é muito rápido. Acabou. Não faz diferença. Quando não sabemos para onde vamos, qualquer caminho serve. João 14:6. Então, quando você está perdido, qualquer caminho vai servir para você. Cristianismo não é religião, é estilo de vida. Segundo Gandhi, você seja a mudança que você quer no mundo. E na sua casa, seja a mudança que você quer na sua casa. Deus abençoe a todos e obrigado.